Oi, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao segundo episódio do Em Casa Pode. Eu espero que vocês aproveitem muito esse episódio e hoje a nossa convidada é espetacular e a única coisa que nos diferencia é a idade. Então eu quero que vocês recebam com muitos aplausos a nossa convidada, Neia! Mais conhecida como minha mãe. E aí, mãe? Hoje a gente pode falar sobre qualquer assunto? Sim. Por quê? Porque em casa pode. Ai, gente, essa abertura tá ficando muito boa. Bom, pra quem não conhece, essa daqui é a minha mãe. O nome dela é Sidneia, mas todo mundo chama ela de Neia. E agora ela vai se apresentar resumidamente pra vocês. Vamos lá. Bom, eu sou a Sidneia, mais conhecida como Neia, mãe da Larissa, esposa do Ronaldo, mãe do Ronaldo Júnior. Tenho 44 anos. E a minha profissão, na verdade a minha profissão agora é técnica de enfermagem, mas também nas horas vagas eu sou artesã. Eu quis trazer a minha mãe aqui porque a história de vida dela é muito bonita, principalmente na parte profissional dela, que ela foi uma pessoa que superou todos os seus medos, traumas, inseguranças, e mesmo com uma idade que as pessoas falam que é avançada, para recomeçar na vida profissional, ela foi uma pessoa que foi corajosa e teve coragem de recomeçar e seguir o sonho que ela nem sabia que tinha, e que descobriu que era o sonho de profissão dela. Então eu queria que ela contasse essa história pra gente, mas vamos começar pelo início. Sua infância. Como foi a sua infância, principalmente na área escolar? Bom, para todo mundo assim da minha idade, da classe social que eu venho, que é uma classe social baixa, né? Somos os pobres. Como é que eu vou dizer? Foi normal. Bom, mais ou menos. Não fiz a pré-escola, né? No começo nós morávamos no interior, né? Perto de Botucatu. Então, quando meu pai resolveu voltar para São Paulo, eu tinha mais ou menos entre 6 e 7 anos, então não fiz a pré-escola, né? Então, quando eu fui pro ensino fundamental, né? Eu fui sem saber nada. Então aí já foi a primeira dificuldade que a maioria das crianças daqui da cidade, da capital, elas já sabiam algumas coisas, os traços, já tinha firmeza na mão, já sabia fazer as formas, né? Que são círculos, triângulos, e eu basicamente não sabia quase nada, né? Então foi o primeiro obstáculo. Como de uma família tradicional mais antiga, as mulheres não eram muito incentivadas a estudar, né? Porque achavam-se que a mulher era feita só para o cuidado do lar, para a educação dos filhos e ser mãe e dona de casa. Embora meu pai sempre falava assim, o que você vai ser? Eu quero ser advogada, era o que eu falava quando era criança, né? Então ele falava assim, vai ser advogada, mas não o incentivo mesmo, quando precisava chegar firme com o incentivo, quando primeiro eu entrei com 7 anos na escola, mas não fiz aquele ano, perdi o ano, minha mãe foi obrigada a parar de trabalhar, ela era costureira, então saiu do serviço para no próximo ano eu poder estar fazendo o ano, né? Porque eu não queria acordar cedo. Meu pai também falou, deixa ela. Não era acostumada, né? Porque eu nunca tinha estudado. Deixa ela é menina. Menina não precisa estudar, quem precisa estudar é homem. E aí minha mãe saiu do emprego para eu poder estudar. Então eu entrei com 8 anos no ensino fundamental e daí fui até o colegial, né? Na 8ª série, né, que agora vai até o 9º. Na minha época era até o 8º. Eu quis muito fazer TEC, mas não tinha condições de fazer.
Naquela época você tinha que pagar o vestibulinho e você não tem os incentivos que tem hoje. Hoje tá muito mais fácil, né? Tá tão fácil que as pessoas não estão dando valor. Mas na sua casa você não tinha uma condição financeira muito boa, assim. Não passava fome, mas não, era tudo mais precário, né? Tipo assim, era tudo mais assim ali contadinho. Nós tínhamos roupa no final do ano, nós tínhamos material escolar básico. Nada com muita coisa. Quando era o tempo das vacas gordas, quando se tinha um pouco mais de dinheiro, tinha-se um pouco mais de regalias. Mas quando não se tinha, era o básico. E aí, por isso que eu tô contando quando eu cheguei no 8º ano, porque foi o ano que eu poderia ter escolhido uma profissão para seguir, porque desde aquela época dos anos 90, a ETEC, ela era muito reconhecida, muito solicitada, e as empresas, as indústrias, empresas, escritórios e tudo mais, sim, elas buscavam mão de obras nessas instituições de ensino, que você não pagava o curso, mas você tinha o gasto para fazer a prova, que era uma prova igual tem hoje, e ainda você tinha que pagar a passagem. Hoje em dia, quem faz ETEC, ela, além de, se ela declarar pobre, ela não paga a inscrição do vestibulinho e ela tem o passe livre, onde ela pode pegar qualquer trem, transporte, metrô, ônibus, tudo, né? gratuito. Tudo gratuito. Quando eu tinha lá os meus 15 anos, não. Você tinha que pagar, a gente tinha 50% de abono, né? Tipo assim, você pagava, naquela época era R$1 a passagem, não, 80 centavos. Meu Deus, 80 centavos. Mas o salário mínimo, gente, era R$70. Então, era 80 centavos a passagem e você comprava os passes escolares a 40 centavos. Então, você ia lá no terminal e comprava o folhão de passe, dava 40... Você podia... Não existia bilhete único? Não existia bilhete único, era passe. Era passe ou dinheiro. Então, você ia lá ia lá no terminal, o mais próximo daqui era o terminal Carrão, que era o único que tinha na época, né? Mais próximo. E você ia lá e comprava um folhão com 80 passes. Era 80 ou 100, uma coisa assim. E aí você ia destacando e usando eles, né? Então você pagava metade do preço, do valor da passagem. Era esse o sentido, só que nós já éramos em 3. Era eu, o Marcelo, o Alex, então a gente não teve... Então eram 3 passagens. Então, eram 3 filhos, uma casa de 2 cômodos, uma mãe que trabalhava informal, porque naquela época, gente, o emprego registrado para quem tinha mais de 40 anos era muito difícil, ninguém mais queria pegar. Tipo assim, uma mulher de 40 anos, ela era classificada como velha. Já era difícil mulher, né, conseguir trabalhar. Porque quem tinha 40 anos naquela época começou a trabalhar com 15 anos, a maioria já estava aposentado. E a minha mãe começou a trabalhar com 15 anos, só que ela parou de trabalhar para casar. E aí foi embora pro interior, voltou para São Paulo, conseguiu um emprego registrado, mas teve que parar, porque... 3 filhos. Porque ela parou de trabalhar para eu poder estudar, né? Porque sim, senão hoje eu era analfabeta, né? Não ia nem ler e escrever. E aí depois nós éramos em 2, depois veio o Alex, 3. Então, você tem uma casa com 3 filhos, não pagava aluguel, graças a Deus, porque eu sou uma coisa que meu pai era bom, porque assim, o dinheiro dele era para casa. Então ele comprou um terreno, ele construiu a casa, a gente não pagava aluguel. Mas dinheiro para pagar isso tudo não tinha. Então fui naquela época, 96, mas foi 96, 95, 96. Tinha a escola, o ensino médio, sim, que era chamado de colegial, tinha 2 tipos. Tinha o colegial normal e tinha o colegial com curso profissionalizante. Igual hoje. Que as escolas estaduais... as escolas estaduais disponibilizavam 2 cursos. Era contabilidade e magistério. Caramba, que legal. Magistério, pra quem não sabe, tipo pra ser professora, né? Porque naquela época para você dar aula da primeira à 4ª série, no ensino fundamental, e pré-escola, não precisava ter pedagogia. Era só magistério. Então você fazia o magistério, ao invés de você fazer 3 anos regulares, você fazia 4 anos. E as matérias eram incluídas.
Então eu resolvi, como eu não gostava de matemática, eu sempre odiei matemática, fui fazer magistério. E aí caiu de novo na parte financeira, porque o magistério gastava-se muito. Se eu soubesse, tinha feito contabilidade. Porque contabilidade... Tinha enfrentado o medo dos números. Tinha enfrentado o medo dos números, porque magistério, primeiro, para você entrar, você tinha que ter um avental rosa. Era o uniforme das que faziam magistério. Todos os cursos, todos os alunos de magistério tinham que ter um avental rosa. Eu não tinha avental rosa, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aí minha mãe conseguiu comprar um aventalzinho rosa, daqueles diferentes. Todo mundo tinha aventalzinho com bordadinho em inglês, com bolsinho, com aquelas rendinhas. Aquelas rendinhas. E eu tinha um diferente, porque era o que tinha, gente, mas tinha que ser rosa, então... Foi o mais barato. Outra coisa, livros. A gente tinha, a matéria de português, ela era dividida em 3 partes. Era a gramática, interpretação de texto e literatura. E literatura, tinha que ler um livro por mês. Mas você não tinha dinheiro pra comprar o livro. Caiu em outro empecilho, porque eu nem tinha dinheiro pra comprar o livro. Tinha nem dinheiro pra comprar o avental, começava por aí. E eu não tinha conhecimento, porque o que mais pega no pobre não é a falta de dinheiro. É a falta de conhecimento de você conseguir as coisas, porque, gente, é muito difícil. Quando você é pobre, mas você tem uma família de mente visionária, que ela não se limita àquela condição que ela está inserida, mas que ela enxerga no futuro. A ponte para o futuro, a educação, é tudo diferente. Mas quando as pessoas são pobres e são conformadas, não que eu ache nada errado contra o conformismo. Porque eu acho que a gente tem que ser grato. Ser grato é uma coisa, é você agradecer tudo aquilo que você tem, mas não se conformar. Mas não se conformar com aquilo, porque a Bíblia diz que a gente não pode se conformar. Não vos conformeis com este mundo. E quando fala isso, tá falando sobre tudo, sobre a sua condição social, sobre o seu pensamento, sobre a sua fé, sobre tudo. Então, esse é o que pegava, porque meu pai era muito medroso. O meu pai, ele tinha um zelo muito grande conosco. Com todos nós. Ele via nos filhos dele as joias mais preciosas do mundo e não queria que ninguém conhecesse e ficasse preso tudo em casa. Então, ele limitava muito a gente. Então, pra gente saindo pra ir numa biblioteca, nossa, era muito difícil. Que, no entanto, deixa eu contar até uma história desse negócio do meu você é um pouco limitado. Que minha mãe, quando tirou a habilitação, minha mãe não sabe andar sozinha, gente. Ela não sabe andar sozinha, tipo assim. Ela é uma pessoa super avançada em tudo, mas botou ela pra ir num lugar que ela não conhece, ela trava por conta do trauma de criança. E até com o GPS, ela tem a proeza de se perder. Tenho. Já melhorei bastante. Hoje em dia eu acho que ela já tá bem melhor, mas quando eu era criança, acho que teve até uma vez que a gente se perdeu. Tava com o tchuleco, eu acho, e o pai teve que buscar a gente. Todo mundo chorando dentro do carro. Tipo, aonde que a gente tá? Todo mundo perdido. Porque eu saí de um pai super protetor e caí nas garras de um marido que me impulsionava. Tipo, vai, minha filha. Eu era um passarinho que não sabia voar, ele me jogou lá do despenhadeiro. Vai aprender a voar na marra. Então, era muito difícil. Então, aí voltando, já esqueci. Que o seu pai era super protetor. Isso, aí caí na parte dos livros, né? Poxa vida, primeiro que a escola já era longe, eu estudava das 7 a 12h40, eram 30 minutos de caminhada, eu tinha que descer uma ladeira enorme e subir uma outra maior ainda. Então eu saía de casa às 6h20, 6h30 para chegar às 7 horas na escola, caminhando. Quando tinha dinheiro, aí eu comprava uns passinhos lá, né? E aí guardava pra, às vezes, quando voltar, vir de ônibus. Ou lá na escola, às vezes, a cantina... Porque assim, naquela época... Lembrando, muitas vezes isso naquela época. Naquela época, o ensino médio não fornecia lanche. A cantina era paga. O Estado, ele só fornecia alimento até o 8º ano.
Passou do 8º ano, quando eu entrava no ensino médio, que antigamente era colegial, agora é médio, não se tinha. Você que se vire. É, exatamente isso. Então, às vezes eu tava morrendo de fome. Imagine você estudar das 6h30 até 12h30 sem comer nada. E às vezes lá na cantina, que a pessoa montava uma cantina e vendia os lanches, aí trocava passe por Lanche? por lanche. Aí era um pão com carne moída e um copo de suco. Aí às vezes eu preferia o quê? Vinha a pé com a barriga cheia. É. Às vezes é melhor. É, gente, porque daí você, além de se alimentar, você caminha gastando calorias, né? Hoje em dia eu tenho bastante dinheiro porque eu tô gorda. Bem isso. Mas então. naquela época não tava, Naquela porque época você não. comia tinha que Mas eu caminhar. sei que quando eu chegava em casa, eu detonava na comida, porque eram 6 pães com ovo e meio litro de leite, porque meu irmão mais novo, ele estudava na escola do município, o município dava leite em pó, leve leite. Foi o Paulo Maluf que inventou na época. Gente, era uma delícia aquele leite. E era um monte de pote, não é igual hoje não, que eles dão um potinho só não. Eram 4 potes enormes. Então, leite não faltava em casa. Então era o que Aí você eu mais catava o gelo, o leite em pó, o Nescau e batia no liquidificador. E aí eu tomava. Eram 6 pães com ovo, porque ovo não faltava em casa. Teve até uma época que meu pai comprou uma galinha, um galo. Só pra botar ovo. A galinha botou os ovos, nós guardamos os ovos. Aí botamos a galinha pra chocar, porque ela fica choca. Aí você põe os ovinhos debaixo dela, ela fica lá, 40 dias, eu acho. Sentadinha em cima dos ovos, pra esquentar os ovinhos, nasceu os pintinhos. Aí nasceu um monte de pintinho. Aí nasceu um monte de franguinha. E nasceu 2 franguinhos. Aí tinha 3 galos e umas 10 galinhas. Então imagine 10 ovos por dia. Que bom, né? Já Aí era uma economizava delícia. no ovo e no leite. É, tá vendo? Ó, é pobre, né? Pobre sabe se arrumar. Pensa, não pensa muito em estudar, mas em comer, é. E aí caiu nessa dificuldade dos livros. Outra coisa, o curso de magistério usava muitas folhas, muitos lápis, muitas canetas. Eu tinha uma matéria chamada Psicologia da Educação. Por quê? Porque a gente fazia estágio. A partir do 3º mês, a gente fazia estágio, a gente ficava até 3 horas da tarde depois, acho que foi no 2º semestre, acho que o 1º semestre, aí depois do meio do ano a gente fazia estágio, foi isso. Então a gente ficava lá até umas 3h30 mais ou menos, e a gente ficava sendo auxiliares de classe de 1ª a 4ª série. E aí tinha que ter essa apostila, sim, porque a gente tinha que discorrer, né, escrever lá tudo que a gente tinha feito no estágio. E depois a professora de psicologia ia lá e carimbava. Isso, e carimbava. Aí foi outro perrengue, porque tinha que arrumar dinheiro pra comprar a apostila. Não tinha jeito, tinha que comprar. Então, e foi tirando dinheiro daqui e dali pra comprar a apostila. E fora as dobraduras, porque a gente tinha que aprender a fazer dobraduras. Porque como a gente estava fazendo magistério e a maioria das pessoas que faziam magistério dava aulas em pré-escola, fazia-se muitas dobraduras. Então era 40 dobraduras por trimestre. Então são 40 folhas. 140 dobraduras, mas era passo a passo, gente. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. A dobradura feita e a ambientação. Vamos supor, se fosse um aviãozinho, tinha que desenhar o céu. E era isso. Então, era mais um dinheiro para poder fazer as atividades. E aí, quando eu fui pro 2º ano, aí eu conheci o Ronaldo, que é meu marido hoje. Que é meu pai. É. E aí, empolpou um pouco, né? Porque ele me buscava na escola de carro, né? Graças a Deus. E pagava. Pelo menos ele arrumou um namorado com me carro. levava do Habib's pra comer quibe. Era quibe, porque a única coisa que eu comia era quibe. Eu nunca tinha ido em fast food. Nunca tinha comido fast food? Não, foi a primeira vez. Então ele me levava no Habib's, a gente comia esfirra e suco de abacaxi, que era o único suco que eu gostava, ou de laranja. E aí, como ele estudava na época, ele estava numa escola que era muito boa aqui, que foi a escola que a Larissa estudou, mas que não foi tão boa assim. Péssima, infelizmente, né? Infelizmente, as escolas caíram muito o ensino. Mas aí eu resolvi abandonar o magistério por conta das condições financeiras mesmo, porque eu precisava trabalhar. E aí chorei muito pra minha mãe, pelo amor de Deus, mãe, me coloca pra trabalhar lá onde a senhora trabalha.
que era uma oficina de costura, porque eu sempre gostei de artesanato, já sabia fazer crochê, tricô, já sabia costurar na mão, eu sempre gostei dessas coisas. E aí ela tinha muito medo, porque eu sempre fui muito estourada. Sempre fui muito brava, então a patroa da minha mãe, ela era muito brava. Só que eu era muito inteligente. Isso já é uma vantagem. Gente, a vantagem é essa, você tem que ser inteligente. E se você for trabalhar com alguém que é extremamente competitivo, que gosta de tudo rápido, você finge que sabe e depois você pergunta pra quem sabe pra te ensinar de novo. E aí você aprende e mostra o trabalho. E você aprende. Se o chefe chegar perto, você dá produção. É. Você finge que tá sabendo, corre, quando ela sair, você começa a fazer devagar de novo pra sair certo. E aí eu fui trabalhar lá e trabalhei lá até ter a Larissa. Então essa foi a primeira parte da minha vida, Que né? foi no seu Zé? Foi no seu Zé. Eu fiquei lá mais ou menos uns 7 anos. E lá você trabalhava em qual máquina? Então, quando eu cheguei lá pra trabalhar, eu já tinha trabalhado na minha... Porque eu sempre fazia uns biquinhos pra conseguir um dinheirinho. Eu passava roupa de um vizinho, eu cuidava do filho da outra, eu fazia uma faxina na casa da outra. E aí, como eu tinha feito um ano de magistério, a minha vizinha tava com problema com a filha dela pra aprendizagem. E aí eu fui ensinar ela, né, a usar o caderno de caligrafia. Porque, querendo ou não, gente, um ano, se você for dedicado, dá pra você aprender bastante coisa, né? Sim. E sem dizer que eu fiquei 6 meses estagiando lá. Na escola? Lá na escola, que foi o Haroldo de Azevedo, né? Uma escola que na época era a maior escola da América Latina. Ela é um quarteirão. Uma pena, uma escola assim, gigantesca, muito mal cuidada. Bom, como sempre, né? Os governantes, eles dão muita importância pra educação, né? Mas tá bom. Aí eu fui ajudar essa minha vizinha e ela tinha uma confecção lá, né, na casa dela. E aí comecei a trabalhar lá com ela, com malha. Então eu sabia trabalhar no overlock e na reta. E aí, são as que mais usam, né? Acho. Na malha E aí a minha mãe, no começo do ano, aí a mulher tava precisando, eu comecei a trabalhar dia 18 de fevereiro. E você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 17. 9. Não, minto. Eu comecei a trabalhar 18 de fevereiro de 1998. Porque quando eu tinha 16 anos, eu estava fazendo magistério. Em 97, eu resolvi parar o magistério e fazer o regular, o normal, à noite, procurar emprego. Passei 1 ano procurando emprego. Tinha um jornalzinho chamado Amarelinho, que daí eu ficava lá, né? Procurando lá emprego lá pra ver se conseguia alguma coisa nos classificados. O Ronaldo me levava nos lugares, gente, ninguém aceitava. Olha, eu vou falar uma palavra feia, mas eu vou ter que falar, mas era uma desgraça, gente. Eu vou ter que falar isso, porque, gente, pelo amor de Deus, eu fui no Carrefour uma vez, você tinha que ter 18 anos pra você conseguir um emprego. Eu achei que antigamente era mais fácil pra conseguir emprego. Não, na minha época não é que eu de 18 anos não era. Eu tinha 17 anos. Eu fui procurar emprego no ano de 98, em janeiro de 98. Faltava 3 meses pra me completar 18 anos. Não deixaram. E não deixaram nem fazer o teste. Falei assim, mas gente, mas não 3 meses de experiência? Até a experiência eu faço 18 anos. Não podia. Não. Aí depois, se você fizesse 18 anos, acima de 18 anos, ele queria que você tivesse o quê? Experiência. Ué, agora me fala uma coisa, como é que você vai ter experiência? Se você só pode trabalhar... Você só pode trabalhar após os 18. Aí complica a situação. Né? Aí eu falei assim, não. Eu vou ter que implorar pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu prometo. Eu juro, eu prometo que eu não vou responder a Dona Maria. Eu vou ficar quietinha. Quando a Dona Maria gritar comigo, eu vou ficar quieta. Eu duvido, isso eu duvido. Ela nunca gritou comigo. Ela nunca precisou gritar com ela. Ela nunca gritou comigo. Mãe, eu prometo. Eu prometo que eu vou ser boazinha. E a minha avó, gente, a minha avó é o oposto da minha mãe. Tipo, a minha avó é uma paz, uma tranquilidade. É uma tipo paz assim, que tira paz. Ela é tão tranquila, mas tão tranquila, que até irrita de tanta tranquilidade. Não, e eu trabalhei no mercado 1 ano antes, né? Trabalho temporário. Escravidão, né? Porque você entrava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite e tinha 2 horas de almoço, trabalhava no domingo, das 8 às 2, né? Fiquei 40 dias lá.
eu confesso que eu não nasci pra mexer com o público. Então foi um dos traumas que eu carregava, por isso que eu nunca quis entrar na enfermagem. Porque como a minha experiência com o público Tinha sido horrível? Tinha sido muito ruim, né? Melhor ser costureira. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu preciso trabalhar num ambiente fechado, com máquina, porque a máquina ela não vai me irritar. No máximo que ela pode fazer é quebrar uma linha e uma agulha, né? Mas eu posso xingar ela que ela não vai me xingar de volta. Tá tudo certo. E eu gosto de costurar, eu amo costurar. Não mais pra ganhar dinheiro. Aí a minha mãe, com muito custo, falou com a Dona Maria. Aí a Dona Maria pegou e mandou eu ir lá. Aí foi muito engraçado. Chegou lá, ela falou assim, você sabe costurar, né? Eu falei assim, sei, um pouco, na reta. E qual mais? Na overlock, mas era malha. Assim, malha, ela falou assim, malha é a mesma coisa que um pedaço de pano de chão. Porque ela tinha muito preconceito com malha, porque lá eles costuravam jeans adulto, e eram roupas de marcas. Era muito caro, muito caro, muito caro. O único shopping que tinha era o shopping Ibirapuera. Nossa, então era caro mesmo. Era caro, gente. Era caro. Uma vez eu fui etiquetar a peça, eu fiquei com a cara no chão. Caro demais, muito. E aí fui trabalhar lá. Você vê, e era tipo assim, a fabricação normal. O salário era R$70, era o salário mínimo. Mas como eu já sabia mexer na máquina e ela me deu oportunidade, aí, gente, isso é uma coisa muito ruim que ainda existe, eu preciso falar. Infelizmente, você se destacar, como diz o Ronaldo, prego que muito destaca, leva martelada, meu marido fala isso. E foi muito tenso, porque as meninas entravam lá sem saber nada. E conforme as meninas iam se desenvolvendo, ela ia, tipo assim, ela ia sugando conforme você dava, né? Então ela olhava pra você e via o que ela poderia tirar de você. A chefe, no caso, né? Mas ela era muito brava. E primeiro porque ela tinha muitos problemas, né? Ela era mãe de uma filha só, filha única, a Luciana. Gente, ninguém mais deles são vivos. Por isso que ela tá falando o nome. Isso. A Dona Maria morreu no final do ano de 98 por complicações do diabetes. Porque a Luciana, ela teve lúpus, foi diagnosticada com lúpus com 15 anos de idade. Nessa época a Luciana já tinha 30 anos, 32 anos, uma coisa assim. E ela fazia hemodiálise há mais de 15 anos. Nossa. E ela tinha fístula no braço, por onde ela fazia a hemodiálise, e já não tinha mais. Ela precisava de um transplante. E fazia muito tempo que ela estava procurando o transplante, que ela estava na fila de transplante para receber um rim. E aí quando foi mais ou menos perto de agosto de 98, agosto, setembro, saiu esse transplante. E uma vez, eu lembro que a Dona Maria estava atrás de mim e ela estava conversando com uma amiga dela da igreja, que eles eram da Cristã do Brasil, da congregação, e ela falava assim, eu acordei chorando porque eu sei que a minha filha tinha morrido. E eu não queria ver a morte da minha filha, eu queria que Deus me levasse antes dela partir, porque eu não vou aguentar perder ela. E gente, às vezes a gente vê uma pessoa assim muito irritada, muito tensa, mas a gente não sabe o que tá por trás dali, sabe? A gente não sabe a história de vida dela, e é muito complicado. A gente também tem que saber relevar, né? Eu sou brava, mas não sou louca, né? Eu não sou uma pessoa sem coração, né? A gente tem noção. Ela já deu uns gritinhos assim comigo, mas você relevou, né? Eu relevei e falei assim, não, peraí, tadinha, né? Ela deve tá sofrendo. Tadinha. Então, ela não tinha paciência mesmo. Ela gostava de falar uma vez só. Você aprendeu? Você vai fazer. Você não aprendeu? Chama da pessoa. Não chama ela de Ela novo. exercia o amor ao próximo. Só pra... Aprendi essas palavras da Larissa. Era bem isso. Então, quando eu fui trabalhar lá, eu fiquei lá tirando linha com as meninas, mas logo ela me tirou. Graças a Deus, que eu nunca aprendi a tirar linha. Gente do céu, nunca aprendi a tirar aquelas linhas, aqueles que fica no final da costura, né? Da costura. Eu juro por Deus, não consegui aprender aquilo. Graças a Deus que eu já sabia mais ou menos mexer na máquina, botar um pano lá na máquina. E aí eu fiquei lá na máquina e ela não me tirou mais. Eu só ia tirar linha quando tinha muita coisa e quando não tinha coisas que eu soubesse fazer. Mas quando eu não sabia fazer, eu brigava para aprender a fazer.
Brigava mesmo, gente. Briguei com a encarregada não sei quantas vezes. E hoje você trabalha em quantas máquinas? Nenhum. Ah, hoje nenhuma. Tipo assim, Bom, nenhuma, mas bom, qual é a parte lá que você eu sabe? aprendi a trabalhar na máquina reta, que é a mais comum, na overlock, que é a que faz o chuleado, na interlock, que fecha a calça jeans. Aprendi a trabalhar na prespontadeira, que são máquinas de 2 agulhas, que faz acabamento. Aprendi a trabalhar na máquina de cos, que passa os cos das calças jeans. Aprendi a trabalhar no travete, na caseadeira. Isso lá no Seu Zé. Qual total? 7. Aí quando eu saí de lá, que eu parei de trabalhar, e depois quando eu voltei a trabalhar de novo, não queria... Ai, tem a fechadeira de braço, 8. Aí eu fui trabalhar numa oficina aqui perto da minha casa, a oficina da Mônica e do Júlio. Que eu sou muito grata a eles estão vivos, tá? Aí lá eram máquinas mais modernas, eram máquinas eletrônicas. O motor dela era diferente, elas tinham tipo um computadorzinho de bordo lá, que você colocava algumas funções. E aí, como eu tinha feito ETEC, que eu fiz um monte de curso, tá? Depois eu vou falar. A gente vai voltar no Seu Zé. Só queria que ela falasse tanto de máquina que ela sabe trabalhar. Como eu tinha aprendido a mexer na máquina eletrônica lá na ETEC, aí o que aconteceu? Eu fui procurar emprego, ela falou assim, mas eu só tenho máquina eletrônica, você sabe? Eu disse, sei. Eu sabia ligar a máquina, que pra frente ela costurava, pra trás ela cortava a linha. Eu sabia isso, mas, gente, o que a gente precisa saber é isso. Se você tiver uma varinha e um anzol, você vai conseguir pegar o peixe. Não se preocupa, Deus vai ajudar em nome de Jesus. Tá. Aí eu aprendi lá, numa máquina de fazer barra de calça, era uma máquina pneumática, ela era a ar. Então, 9. E é isso, o que mudou foi as máquinas eletrônicas. Não, então olha isso, a minha mãe começou a trabalhar, gente, isso é muito importante. Ela começou a trabalhar em uma empresa sabendo mexer em uma máquina e meia, porque a outra ela nem sabia direito, ela só sabia em uma. E ela depois evoluiu tanto que de lá, de uma máquina e meia que ela sabia mexer, ela saiu de lá sabendo mexer em 8 máquinas. 8 máquinas. Então, às vezes, a gente não tem uma oportunidade melhor na vida porque a gente fica acomodado com a situação que a gente está. Aí fica lá o resto da vida naquela máquina e não aprende a mexer em mais nenhuma outra, mas você encaixa no que precisa aí na sua vida. Às vezes você tá precisando evoluir em alguns aspectos e você tá preso só naquela máquina que você sabe mexer. E quantas oportunidades você teve por aprender a mexer em tantas máquinas assim, lá dentro do seu trabalho? Eu tive bastante, embora assim foi com muita dificuldade. É porque assim, eu nunca me conformei com um não. Eu acho que pra mim não existe. Não é verdade. Porque assim, dizem que a gente não usa toda a capacidade do nosso cérebro, e a gente já estava falando isso hoje, né? A gente falou sobre isso. O nosso cérebro, ele é ilimitável. Os mais sábios, os que ganharam o Nobel de inteligência, não usa nem 50% do cérebro que tem. Então, nada pode ser empecilho para que a gente não aprenda. É verdade. Entendeu? A gente não pode usar nada como muleta. Eu já perdi muitas amizades por esse meu jeito grosso, assim, de falar assim, para de reclamar e faz alguma coisa, porque reclamar não te leva a lugar nenhum. Exatamente. Não que seja ruim reclamar, gente, não é isso, porque eu reclamo demais, mas eu reclamo andando. Entendeu? Reclama fazendo. Reclama fazendo. Não é que eu seja inteligente, não é que eu seja melhor que ninguém. Para mim as coisas foram um pouco mais difíceis do que para muita gente, porque as pessoas não gostam de pessoas eficientes e graças a Deus, desculpa a minha falsa modéstia, eu acho que eu sou eficiente naquilo que eu me proponho a fazer. É verdade. Entendeu? Pode prova. Você precisa se amar, você não pode dizer que é burra, jamais. Falsa modéstia não pode ter no seu vocabulário, nem na sua vida. Não pode. Aquelas pessoas, como fala, meu Deus, que fica fazendo drama, vitimista. Não seja essa pessoa. A sogra da Larissa fala uma palavra que eu adoro: autocomiseração. Ai, porque a vida, o céu. Ai, nunca dá. Não dá de um jeito, gente, dá do outro. Algum jeito dá.
há sempre uma válvula de escape. Não tem solução para a morte. E olhe lá, porque se Deus quiser ressuscitar, ele ressuscita. Verdade. Entendeu? Então tem. Tem sim, porque tem a vida eterna. Glória. Então, no Seu Zé... Foi o primeiro emprego dela. Foi meu primeiro emprego. Gente, era uma empresa pequena, de mais ou menos de 15 a 20 funcionários. Os mais antigos eram registrados, mas por conta da carga tributária ser muito alta, eles não registravam mais, né? Então a minha vida inteira eu trabalhei sem registro informal. E aí tinha uma encarregada lá que eu não sei por que ela tinha tanta raiva de mim. Porque eu nunca quis ser encarregada. Gente, eu nunca quis ter um cargo maior do que aquilo que eu estava exercendo. Mas eu queria ser perfeito naquilo que eu fui contratada a fazer. Eu queria, porque eu quero ser sempre a melhor. Sim, eu e também. não é errado. Eu não me conformo com o segundo lugar, não. Eu quero ser o primeiro. Então, se o meu lugar mais alto como costureira é saber costurar em todas as máquinas, eu quero saber costurar em todas as máquinas. E eu quero saber costurar bem. Eu quero fazer meu serviço com excelência. Eu quero fazer o melhor possível. Quero ser melhor que os outros? Não. Quero fazer melhor? Quero. Sim. Exatamente. Então, ela pegava muito no meu pé. Então, quando eu entrei lá, eu ganhava R$100, porque era R$70 de salário mínimo e mais R$30 que ela me dava por eu saber mexer na máquina. Sim. Então, com um mês lá, 2 meses mais ou menos, eu já estava abrindo os cortes de calça que chegava, separando, porque vem os pacotões, né? E aí, da roupa de marca, já vinha tudo etiquetadinho, tudo certinho. Sim. Você só tinha que separar o que era frente, o que era traseiro, o que era o pedaço do traseiro, o pedaço da frente, essas coisas. E aí eu separava e colocava nas prateleiras. Só que nem sempre tinha as roupas de marcas. Então pegava-se os cortes do braço, que era mais barato, mas ajudava a complementar a nossa carga horária pra gente não ficar parado. Sim. Então dava pra custear, dava pra colocar mais um dinheirinho ali, né? Pra poder suplementar ali a renda. Sim. E aí esses cortes tinham que ser numerados, a caneta. Ai, gente, era assim. Era lá do 1, se era primeira folha, era 1. Aí se era tamanho 38, aí tinha que colocar 1 em cima, 38 embaixo. E a minha patroa foi me ensinar, né, a fazer isso. Eu entendi? Não. Aí ela falou assim, você entendeu, né? Eu disse, entendi. Então pode começar. Eu fui marcando 2,38. Eu pensei, ai meu Deus, e agora, né? Só que as calças eram assim, ó. Um tanto assim de tecido, da mesma infestação, aí depois ali já era outra, e outro. Então tinha 2 jeitos de você numerar. Aí o que eu fiz? Gente, o que eu fiz? Eu fui chamar a menina que fazia isso antes de mim. Pra aprender. Eu falei assim, Débora, vem cá. Eu preciso numerar aqueles cortes. A dona Maria me ensinou, mas... eu não entendi nada. Não falei que eu não entendi nada, não é? Eu não entendi muito bem, eu já esqueci. Você me explica de novo, por favor? Aí ela foi e me explicou. E aí, gente, quando a minha patroa desceu, porque a oficina era na frente, a casa dela era atrás. Eram 2 frentes, né? Uma pra uma, outra pra outra. Quando ela desceu, eu já tinha numerado tudo. Eu falei assim, nossa, você é inteligente, hein? Olha, falei uma vez só, você aprendeu. Então, com isso, eu ia tendo confiança dela. Pra ir fazendo outras coisas. Aí, eu lembro uma vez que a menina pegou, né, e falou assim, a encarregada falou assim, você vai lá pra dentro, tirar a linha, eu odiava tirar a linha. Primeiro porque tinha que ficar em pé. E eu sempre fui fortinha, eu nunca fui magra. Então, ai gente, eu não sufoco ficar em pé. Jesus Cristo. Fazer de tudo pra não ficar em pé. Que a outra menina vai vir fazer o presponto das frentinhas das jaquetas. Eu falei assim, por que eu não posso fazer o presponto? Eu falei assim, porque você não sabe. Mas se você não me ensinar, eu não vou aprender. É verdade. Mas você não vai conseguir. Vou sim, pode me dar aí, porque eu não vou tirar a linha. Eu falei pra encarregada. Por que será que ela era odiada? Pode me dar que eu vou fazer.
Aí, foi muito engraçado, porque assim que eu coloquei a peça na máquina, entortou. A costureira da frente. Porque era uma máquina atrás da outra. A costureira da frente olhou pra trás, era uma bicha fofoqueira, sem vergonha. Mas abafa o caso, que eu não vou falar o nome dela, não. Ela olhou pra ela e falou assim, olha, já errou. Falou assim, por que você não cuida da sua vida? Sua máquina tá aí na frente, não tá aqui atrás. Você tá sabendo? Se você que costura há 10 anos faz umas barras tudo torta, quem dirá eu que não sei. Toma, podia ter dormido sem essa, tá vendo? Gente, eu prometi pra minha mãe que eu não ia responder a minha patroa. A patroa. As outras... Catei, desmanchei, fui bem devagarinho. E o pior, gente, que a única máquina disponível que tinha era a mais rápida. Ai, que droga. Você pisava nela, fazia zoom. Você, ai, meu Deus do céu, ô Jesus. Mas, gente, se Salomão pediu sabedoria pra Deus e Deus deu, por que ele não vai dar pra mim? Se a Bíblia diz que a gente é todo mundo igual perante Deus. Pois é. Pronto. Eu peguei e falei assim, Deus, me dá só 1% do que deu pro Salomão, pra mim tá bom. Tá ótimo. Eu já consigo. E foi assim. Quando a minha chefe desceu, aí olhou e falou assim, meu Deus, como você deixou essa menina fazer isso? Ela não sabe, não sei o que é encarregada. Eu falei pra ela que ela não sabia, mas ela é teimosa e quis fazer. Quando eu via que a minha patroa já tava descendo, eu já acelerava a máquina, né, que eu não era besta. Na parte reta, né? Porque a parte redondinha ia devagarzinho. Quando ela foi olhar minhas peças, estavam todas bonitinhas. Aí ela falou assim, ai, olha, não, pode deixar. Tá uma belezinha. Nunca mais tirou linha. Nunca mais tirei linha, gente, em nome de Jesus. Aí ela falava assim pra minha mãe, Dona Elusa, por que a senhora escondeu a sua filha há tanto tempo? Podia ter trazido antes. Oh. Gente, não é porque eu era boa, não. É porque a gente precisa... Tinha força de vontade. Como é que o Carlos fala? O vento oportuno. Você precisa aproveitar o vento oportuno. É verdade. Você precisa aproveitar aquilo que Deus dá na sua mão. Porque a Bíblia diz que Ele não deu espírito de covardia. É verdade. A gente não pode ser covarde naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E se eu cheguei onde eu cheguei, não é porque eu sou melhor do que alguém. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou esforçada, é porque eu tenho a força de Deus a meu favor. É porque Deus me sustentou, me capacitou e me ajudou para chegar onde eu tô. Para poder ter que enfrentar todas as pessoas que vieram como pedras de tropeço, como paredes, como barrigada, sabe? Como empecilhos, como mensageiro de Satanás, porque é assim que acontece. Quando Deus coloca algo na sua mão para fazer e Ele vê que você tem capacidade de ouvir a voz dele, porque não é capacidade para fazer, porque quem capacita é Deus. Você consegue ser sensível à voz dele e aproveitar a oportunidade, vem um monte de gente querendo te frustrar, querendo te desanimar, te entristecer, né? Não permita, lança fora. Tiver que ser grossa, seja grossa. Dá pra ser grossa com educação. Eu aprendi a ter educação mais tarde, viu? Porque naquela época eu era sem educação mesmo. Só era grossa. Nem aí, eu era grossa e sem educação. Mal educada, favelada. Mas Deus, ele escolhe os improváveis. E torna escolhido. É verdade. Ele não olha a sua falta de educação, ele não olha a sua falta de compostura, nada disso. Ele te chama e depois transforma. E ele vai transformando se você der lugar. Se você não der lugar, você vai aprender a dar lugar, seja de um jeito ou de outro. E aí você ficou lá então 7 anos, então você entrou lá com 18. Entrei com então 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos você saiu. Eu saí com 24 para 25. E aí, você tinha 1 ano e meio quando então você já era casada, já tinha filho. E já tinha uma filha. Meu patrão, gente, deu a carne do churrasco do meu casamento, pra você ver, viu? Ele era muito bom, eu gostava muito do seu Zé. Nossa, ele adorava a Larissa. Aí você saiu do trabalho, você saiu de lá por quê? Qual motivo? Bom, um dos motivos de eu parar de trabalhar foi a saúde da Larissa. A Larissa, ela teve 9 pneumonias. E assim, não tinha como, gente. Em qual o período de tempo? Em 1 ano e meio. A última pneumonia dela,
que ela teve enquanto eu estava trabalhando foi mais ou menos a 8ª. Depois que eu parei de trabalhar, teve só mais uma vez, aí não teve mais. A primeira pneumonia dela foi com 3 meses de idade. Nossa, gente, eu chorava. Eu chorava por 2 motivos. Primeiro, que naquela época eu achava que pneumonia matava, mas mata mesmo, né? Até hoje. Segundo, porque eu fui viajar, gente. Eu botei a menina pra... Olha, por isso que eu falo, gente, não faça a sua vida porque os outros querem. Não. Você precisa ter discernimento. Eu sei que é difícil aprender, sabe? Eu aprendi quase tudo na marra. Mas porque às vezes eu queria fazer bem pros outros. A gente não faz bem pros outros fazendo mal pra gente. É verdade. Não dá. Não dá pra você se anular pra você trazer alguém feliz. A não ser que seja seu esposo. Mas a gente não se anula por conta deles. Porque até pra gente fazer nosso esposo feliz, ele sabe aquilo que nos deixa feliz e nos ajuda a concretizar o nosso sonho, nosso desejo, nosso projeto. Você se anula, mas ele trabalha por você. Tipo assim, eu deixo de fazer tal coisa pra agradar, pra influenciar meu marido, pra impulsionar ele, mas ele acaba suprindo aquilo que você deixou de fazer. E assim, são nas amizades, no trabalho, em todo o relacionamento. Então, eu tinha uma consciência muito pesada de ter botado a menina para as irmãs da minha sogra, viu a menina, né? Mas vamos pular essa parte que não é bom. Bem pra falar, pra trazer a memória só que o que nos agrada. E aí, com isso, a Larissa foi ficando fraquinha, né? Do pulmão. A Larissa não espirrava, a Larissa não escorria nariz, não. Dava febre e pneumonia, febre e pneumonia, febre e pneumonia. Que ótimo. E aí, o meu esposo sempre trabalhou registrado. E ele precisava aprender a ser o provedor do lar. Porque a minha parte eu já tinha feito, né, gente? Deus falou o quê? Eva, terás a dor do parto. Adão, comerás só do teu rosto. Então você já tinha dado a luz, né? Eu já tinha dado a luz, eu já sentia a dor do parto. Então, a gente conversou e ele ganhava bem na época. E eu preferi ficar em casa pra cuidar da saúde da Larissa, pra cuidar dela, porque a minha sogra cuidava, só que, gente... minha mãe sogra, é mãe, né? Não, minha sogra, coitada, gente, meu marido já tinha quase 30 anos, ele era o mais novo, ela já nem sabia como é que eu cuidava de uma criança, como é que eu ia botar nos ombros dela um peso que é pra ser meu, não é pra ser dela. Vô e vó não foi feito pra educar neto, cuidar de neto, não, ele foi feito pra estragar neto, né? Pra aborrecer a gente, né? Fazer tudo aquilo que a gente não quer que faça. E aí eu parei de trabalhar, só que eu não parei totalmente, né? Porque daí, no primeiro ano não, os 2 primeiros meses foi muito bom, né? Deixei a casa limpa, um monte de coisa, tudo, mas depois eu já fui ficando entristecida, né? Porque é ruim ficar sem fazer nada, né? Você era acostumada, né? Trabalhava desde nova. Então, aquilo foi me irritando. Aí passei no posto, né? Falei, acho que não tô bem. Aí a médica falou assim, mas por quê? Meu sono não tá bom, não tá nada bom. Aí eu falei assim, como é que era a sua vida? Aí eu contei. Aí eu falei assim, como é que é agora? Aí eu contei. Eu falei assim, não, então, põe sua filha na creche e vai trabalhar. Como é que eu vou botar a menina na creche? Menina tinha um monte de pneumonia. Gastei uma fortuna de vacina, que hoje em dia, graças a Deus, é tudo gratuito, né? Pelo SUS, o santo SUS. Mas na época tinha que pagar tudo. Não tinha como. E aí fiquei fazendo minhas coisas em casa. Sabia fazer bordado, sabia fazer crochê, sabia fazer tricô. E aí você foi vendendo aquilo que você fazia. Às vezes eu vendia e às vezes eu falava assim, tinha uma mulher grávida. Que você tá grávida? Assim, mulher que eu conheci, que eu gostava. Porque eu nunca fiz nada porque eu não gosto. Porque você tá dando um pedacinho de você. Você tá grávida, que legal. Quer fazer um enxoval? Você quer fazer um enxoval todo em ponto cruz? Eu queria, mas é caro. Não, compra as coisas que eu faço. Minha mão de obra é meu presente. Gente, eu fazia de graça, assim, entre aspas, né? A pessoa comprava todo o material e eu abençoava a pessoa com a minha mão de obra, com o dom que Deus me deu. E assim eu me tornava uma pessoa feliz, porque eu tava deixando alguém feliz, porque nada mais gostoso do que você deixar alguém feliz. E já ocupava seu tempo. Você ocupar seu tempo com alguma coisa. E nesse intervalinho eu fazia um tapetinho de crochê e vendia aqui, fazia uma coisinha ali e vendia. Tá, aí você ficou assim por quanto tempo? Até você voltar a trabalhar e estudar. Bom, eu voltei a trabalhar um pouquinho antes do engravidar do Júnior. Fiquei mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio em casa.
Aí voltei a trabalhar, engravidei do Júnior, parei de trabalhar. Grávida ainda? Porque daí do Júnior, gente, eu já tinha um humor bom, né? Aí meu humor ficou melhor ainda. Então não tinha como trabalhar. Eu fiquei muito irritada. Aí eu parei de trabalhar quando eu tava grávida do Júnior de mais ou menos uns 6 meses. Não aguentei mais trabalhar, fiquei nervosa. Porque daí eu tava lá no Seu Zé, eu tinha voltado pro Seu Zé de novo, mas tinha um monte de paraguaio. Aquelas pessoas ficavam me olhando assim, com uma cara assim, sabe, meio esquisita. E começava a me encher o saco. Aí eu trabalhava só na fechadeira de braço, porque era uma máquina especial, quase ninguém sabia, né? E aí eu gostava muito do interlock, eu amava fechar calça, adorava fechar calça. Aí botava umas pessoas pra fechar calça, entortava a perna de calça, eu tinha que ficar revisando as calças erradas, desfazendo, desmanchando, a pessoa ia lá e fechava fazia errado de novo, aquilo ia me dando nervoso. Quando foi uma vez eu nem fui. Aí meu Seu Zé, tadinho, ligou pra mim, veio me buscar. Falando, pelo amor de Deus, é a terceira vez que as calças tá voltando da loja. Filha, nega, pelo amor de Deus, me ajuda, me chamar de nega. Falei assim, tá bom. O senhor quer que eu ajude mesmo? Quero. Então eu vou desmanchar as calças, mas quem vai fechar sou eu. Se não for pra mim fechar, eu nem vou. Aí eu fui e fechei as calças. Gente, eu não sei se as calças foi pro lixo, não sei se vendeu, não sei o que aconteceu. Só sei que não voltou mais. Então o encarregado ficou meio aborrecido, né? Aí pra não ficar tendo desavença com a... Aí você pediu as contas. Eu preferi ficar em casa, porque, gente, não era sem registro, sem nada. Aí fiquei. Aí eu fui fazer modelagem do vestuário. E aí você já tinha quantos anos? Quando eu fui fazer modelagem do vestuário, eu tinha 27 anos. O Júnior tava com 3... Não, peraí, tinha 29. O Júnior tava com 2 anos. Modelagem do vestuário é pra fazer, tipo, molde de roupa, né? Então... Quando eu fui fazer modelagem do vestuário, eu tinha feito um curso de unha. Foi lá na Ikezak. Não, olha o tanto de... Aí, ela fez costura. Agora vamos bem rápido, que eu quero chegar na parte da enfermagem. Então vou rápido agora. Quando o Júnior tava com 1 ano, eu tirei minha carta de motorista, porque meu pai teve um AVC. E ele tinha 4 carros e não tinha ninguém pra dirigir. Aí eu falei pro Ronaldo, pelo amor de Deus, eu preciso tirar minha carta. Vai que alguém infarta igual acontece alguma coisa. 3 carros na casa do meu pai, 1 carro na minha casa e não tinha ninguém pra dirigir, meu pai passando mal. Aí fui tirar minha carta. Quando eu tirei minha carta, aí eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer o quê? Fui fazer um curso de unha. Aí eu fui lá na Ikezak, comprei o material da Impala e ganhei um curso de manicure, pedicure e unha artística. Fui trabalhar num salão. Gente, isso daí é os dinossauros das unhas de fibra. Aí eu fui trabalhar num salãozinho, fiquei uns 2 meses, 3 meses trabalhando lá, conheci uma mulher que era dona de uma confecção, aliás, era vendedora de uma confecção. Aí ela tava precisando de costureira, fui arrumar emprego pra minha mãe e acabei arrumando pra mim também. Aí coloquei o Júnior, a Larissa já era grandinha, coloquei a Larissa na perua, coloquei o Júnior numa escolinha e aí trabalhei nessa confecção por 4 meses, mais ou menos. Na perua, gente, eu digo, tipo assim, pra ela não ter que ficar me levando e buscando da escola, aí eu ia de perua pra escola. Até que um dia eles falaram assim que tinha que virar a noite trabalhando. Eu falei que não dava, porque eu tinha filho pequeno, porque eu falei, né? Aí eles falaram assim, não, tem que dar um jeito no seu filho. Eu falei, não dá. Dá você um jeito no seu trabalho. Porque por onde ele saiu, ele não entra mais. Não dá. Aí parei de trabalhar. Aí eu falei assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, não consigo assim fazer nada. E aí eu fazia a unha, eu trabalhava de costura, fazia a unha. E aí, final de ano, fiz bastante unha, ganhei dinheiro. Aí eu fiz o quê? Vou fazer alguma coisa na minha área, que é costura, que eu gosto de costurar. Pesquisei um curso, tinha um curso da ETEC, chamado Modelagem do Vestuário. Eu pensei que era modelagem, gente, fazer molde de roupa. Mas quando eu fui fazer o curso... Era moda. Era moda. Aí tinha que desenhar. Inclusive, os desenhos dela eram muito bons. Tinha até hoje em dia, aqui em casa. Gente, não, só pela misericórdia. Só Deus. Porque eu odeio desenhar. Odeio pintar, odeio desenhar. Não dá. Quando eu fui lá, eu não sabia nada. E outra superação. Porque, gente, não é porque você não sabe que você não pode aprender. Eu me dediquei, glória a Deus, eu consegui. Mas eu não aguentava mais aquele curso. Não aguentava.
Faltando 6 meses pra terminar o curso, eu desisti. Gente, 6 meses. Não, porque daí tinha que montar o desfile, tinha que tirar foto. Eu não gosto de futilidade, eu detesto essas coisas. O povo lá se matando por conta de uma barra que tava soltando, de um fiozinho. Não dei conta. Eu falei assim, não, vou parar. Vou parar, mas eu sei cortar um vestido, uma saia, e onde eu precisar. Não, hoje minha mãe sabe fazer uma roupa do zero. Ela sabe fazer do zero. Eu acho que eu ainda sei. Aí tá bom. Aí meu marido tava fazendo segurança do trabalho. Aí Deus falou assim pra mim, vá fazer segurança do trabalho junto com ele. Aí eu ouvi a voz do Senhor, eu fui fazer segurança do trabalho. Na mesma sala. Na mesma sala não, porque não, na mesma sala não. Ele tava 6 meses na mesma ETEC. Na mesma ETEC. Não, porque tinha que ser Deus mandou eu fazer na mesma ETEC. Gente, estudei nas escolas piores que tinha, viu? Mas olha, eu passei em um monte de prova, gente, inacreditável. Passei em 6º lugar. Aí fui fazer segurança do trabalho. Faltando 6 meses, eu desisti. Não aguentava mais fazer aquele curso. Mas já tinha terminado também, Deus mandou parar. Parei. Pra eu entender então isso. Tá bom. Aí parei de trabalhar. Parei de fazer o segurança do trabalho. Na verdade, gente, eu parei de fazer segurança do trabalho porque eu gostei muito de o que um professor falou lá no curso. Essa é a verdade, agora eu lembrei. Ele falou sobre engenheiro do trabalho. Gente, é uma profissão muito boa mesmo. Nunca ouvi falar. Mas nessa época eu era um pouquinho revoltada. Não é bom, porque o engenheiro do trabalho, ele tá acima do técnico. Toda obra, vamos supor, qualquer obra que vai fazer, precisa ter um engenheiro do trabalho que ele vai mapear os riscos, né, daquele projeto, e ele vai definir, né, qual vai ser o dimensionamento ali, quantos técnicos precisa ter, né, equipamento de segurança, os equipamentos de segurança, porque os técnicos, eles vão fazer o quê? Eles vão instruir os trabalhadores como deve usar. Isso toda profissão tem, na minha também tem. Então, eu falei assim, eu vou fazer o quê? Na verdade, eu fui fazer pedagogia. Eu não gostei de pedagogia. Foi aí, magistério quando ela era nova. Aí ela parou, fez modelagem de vestuário, parou 6 meses. Parei. Aí ela pegou, fez segurança do trabalho. Antes de segurança do trabalho, eu fui fazer a faculdade de pedagogia. Quanto tempo? Eu fiz 6 meses. Vamos rápido, porque senão, se a gente ficar nisso... porque 6 meses foi assim. Quando chegou lá na sala... Porque eu sou assim, eu gosto de viver com pessoas inteligentes, porque de burra já basta eu. Não, burra não, falta de inteligência. Ela no começo do episódio, não se chame de burra. Não se chame de burra, não, porque por falta de conhecimento já tem eu. Chegou lá na faculdade lá de pedagogia, o pessoal não sabia ler um texto. Os alunos não sabiam ler um texto. Eu não era muito bom em informática, mas eu sabia o que era um Excel, um Word, sabia ligar pelo menos o computador. As meninas, elas não sabiam, gente, o que era um Word para fazer um trabalho. Não vai dar certo. Já me irritei, não quero mais. Pedagogia, então. Aí fui fazer segurança do trabalho. Segurança do trabalho, claro. Aí eu falei assim, não, quero ser engenheira do trabalho. Aí eu parou. Não quero ser técnica de segurança. Eu também sei aquele negocinho lá daquele pastor do Cláudio Duarte. Eu não quero ser quebrador de pedra. E aí vai. Aí eu peguei e fui fazer o quê? Fui fazer faculdade de engenharia. Só que daí eu fui fazer engenharia civil, porque eu amo construção, gente. Aí a quinta fui fazer engenharia civil. Quanto porque depois tempo? eu queria... Foi 1 ano e meio que eu fiz. Gente, eu só saí porque o meu marido ficou entristecido, porque também fui fazer engenharia mecânica, só que ele não gosta de estudar. E ele é inteligente, ele gosta de passear. E aí ele começou a dar síndrome do patinho feio. Eu me irritei, não gosto de nada que me dê trabalho assim. Aí saiu também. Saí. Aí tá. Aí a minha sogra, aí eu fui trabalhar na Mônica. Enquanto isso, você estava trabalhando de costura? Não, tinha parado a costura, eu tava fazendo só unha. Aí eu fui trabalhar na Mônica, quando eu tava fazendo engenharia, no último ano de engenharia civil, no 3º semestre. Eu tava trabalhando na Mônica, mas a minha sogra ficou doente. Que é costura também, que é uma oficina de costura. A minha sogra ficou doente, eu precisava tive que parar de trabalhar e de estudar.
Tá, aí agora a gente vai entrar no ponto principal do porquê o nome do episódio é esse daí que vai estar aí o tema. Que agora sim começa a história de superação da minha mãe. Porque daí minha sogra ficou muito doente. Só desculpa, quantos anos você tinha? Deixa eu ver, tem 6 anos que ela faleceu, foi mais 7, 45 menos 7, 38, com 37 anos mais ou menos. Eu tive que parar de trabalhar porque minha sogra ficou muito doente, de 36 para 37 anos mais ou menos. Mas ela já tinha parado uma outra vez também de trabalhar, porque essa não foi a primeira vez, acho que essa daí foi a primeira última. vez que eu parei de trabalhar foi 2 anos antes. Eu tinha mais ou menos uns 35 anos, 34 para 35 anos, minha sogra ficou muito doente, a gente resolveu o assunto, ela foi embora pra morar com a minha avó dela. só tem o meu pai. Só tem o meu pai. Então não é porque eu sou boa não, viu? Porque eu fui obrigada mesmo, que só tinha Não, porque ela poderia ter internado, né? Mas assim, ela foi a única que se propôs a cuidar da minha avó. E a minha avó teve demência, né? Foi demência. Ela teve demência vascular por conta da descompensação do diabetes. Da diabetes. Mas, gente, não tinha como. Meu marido não conseguia cuidar dela. Ele era o provedor do lar, ele trabalhava registrado, eu trabalhava informal. Então, quem tem que cuidar? Eu morava no que era dela, a casa era dela, né? Eu tinha que cuidar, não tinha pra onde sair, não tinha pra onde correr. E aí, E, gente, era muito trabalho, porque ela virou como se fosse criança. Então, ela fazia xixi no sofá, ela não sabia usar o banheiro, ela não sabia tomar banho, não sabia comer. Então, ela virou literalmente uma criança. Aí, eu fui trabalhar no salão, porque eu também não podia parar de trabalhar. O meu marido até parou de trabalhar na fase mais aguda dela, porque não dava para eu cuidar sozinha. Foi muito difícil. E ele já estava com uma proposta de emprego na antiga empresa que ele trabalhava, né? Então, eu só estava esperando virar o ano para ele começar lá, então ele já pediu para sair antes para poder me ajudar a cuidar dela. Aí eu fui trabalhar num salão, de novo, de unha da mesma pessoa que eu trabalhei da primeira vez, e lá a minha tia ficava, faz enfermagem. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu odeio remédio, eu não suporto no médico. Eu não gosto de cuidar de doente. Eu morro de medo de injeção. Já até fugi do hospital para não tomar injeção. Eu vou fazer o que na enfermagem? Aí eu peguei quando eu olhei minha sogra doente, porque daí, gente, não tem noção. Teve uma vez que ela fez cocô no quarto, que voou cocô pra tudo quanto era lado. Mas foi, nossa, era... Gente. E meu pai, assim, não conte com ele, porque Não. ele não conseguiu. Na hora que ele olhou, assim... Ele deu um grito. Aí eu pensei que ela tinha morrido. Não, e aí ele saiu assim, meu Deus, eu não consigo ver isso. E ele, tipo, querendo vomitar, chorar ao mesmo tempo. Aí quando eu cheguei no quarto, tava lá a bonitinha deitadinha de bumbum pra cima, parecendo a Mona Lisa. Eu falei assim, oh, Jesus da glória. Então aí eu falei assim, bom, a única coisa que eu posso fazer na minha vida pra eu não morrer na praia, né? Porque é impossível eu lutar tanto, não conseguir nada nessa vida. Eu falei, não, Deus. Não, porque ela, gente, ela estudava muito. E tudo ela estudava e não dava certo, parava. Eu falei, não, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu falei assim, não, eu vou fazer enfermagem. Por quê? Porque eu queria fazer uma graduação. Ai, gente, o pior é que eu fui fazer enfermagem e parei. Foi. E eu fui fazer faculdade, por quê? Porque era a única profissão que dava pra eu fazer. E aí eu tinha o FIES, que era pobre, né? Então tinha o FIES. Era a única coisa que eu podia fazer, que depois de eu formada, eu poderia trabalhar à noite e cuidar da minha sogra durante o dia. Foi por isso que eu fui fazer enfermagem. E aí, eu fui fazer enfermagem, mas era muito difícil. Muito difícil. Falei assim, Jesus amado, muito, muito, muito. Falei assim, não dá. Parei. Falei assim, não, eu tenho que fazer um técnico. E foi rápido esse, acho que foi 6 meses. Eu tenho que fazer o técnico. E aí meu marido olhou pra mim e falou assim, eu não tenho dinheiro pra pagar o técnico. Era R$600. Gente, eu não sabia que a Santa Casa tinha bolsa, não tinha feito lá. Ela falou assim, eu vou fazer na ETEC. A ETEC tem... Gratuito. Gente, é impossível. Eu passei em 2 vestibulinhos da ETEC, não vai ser agora que eu não vou passar, né? Não Mas passei. enfermagem é o curso mais disputado da ETEC. Não passei. É muito difícil. Aí eu fiz de novo. Aí eu trabalhava meio período na Mônica, porque o Ronaldo saía pra trabalhar à tarde, então eu trabalhava de manhã na Mônica de costura
Aí 2 horas o Ronaldo ia trabalhar, eu ficava com a minha sogra. Aí eu fiz de novo, passei 6 meses estudando em casa, fiz o vestibulinho de novo e passei. Aí eu passei na ETEC, lá do Carandiru, que era o antigo Cadeião. E, gente, eu não paguei nada. Eu tinha o curso, fiz Passagem gratuita. auxiliar e técnico de enfermagem na ETEC, do Parque da Juventude, e eu tinha o passe gratuito. Mas no final do meu curso, do auxiliar, quando eu tava no primeiro estágio, minha sogra começou a ficar doente de novo. Até faltei um dia. Aí eu tive até uma nota rebaixada, porque eu faltei, porque não podia faltar no estágio, mas não tinha como, gente. Eu precisava internar ela. Internei minha sogra. Internei minha sogra, e aí eu saía do estágio, ia pro hospital, do hospital vinha pra casa. E aí no final do ano, na véspera de Natal, minha sogra faleceu. Foi. Aí eu falei assim, eu não vou mais fazer, porque eu ia fazer só pra cuidar dela, né? Pra poder ter um emprego. Meu marido não deixou parar não, porque eu já tinha parado. Deixa eu ver quantas vezes. Eu tinha parado 2 vezes pedagogia, tinha parado o modelagem, segurança do trabalho, engenharia e a faculdade. Já tinha parado 6 vezes. Ele falou assim, não. Agora você vai. Agora você vai. Gente, ele acordava cedo, me levava de moto até o Parque da Juventude e eu voltava de ônibus. Mas por que eu tô contando todas essas vezes que eu parei? Gente, não importa quantas vezes você tiver que parar, não tenha vergonha de recomeçar. Todo mundo tirava sarro da minha cara, até hoje. Todo mundo tirava sarro da minha cara, gente, todo mundo. Tô nem aí, deixa eu tirar sarro. Não importa. Você parou quantas vezes você parou? Quantas vezes? Tá com vergonha? Não tem vergonha não. Vergonha, minha filha, é você desistir. Não, você desistir e deixar os outros tirar sarro da sua cara. Não tem, continua. E quando eu fui fazer engenharia, por isso que eu não parei. Deus mandou fazer engenharia já para ele me colocar mesmo essa visão. Tinha um senhor lá de 70 e poucos anos, gente, fazendo engenharia. Ele estava no último ano de engenharia. Teve uma palestra lá na igreja esses dias mesmo, porque eu falei assim, acho que eu não vou mais fazer faculdade, não. Ai, já tô passando o tempo, vou terminar a faculdade, vou ser enfermeira com 50 anos. E aí apareceu uma psicóloga lá num evento que teve lá na igreja, e a psicóloga falou assim que ela conhecia uma senhora que ela entrou para fazer medicina com 65 anos, ela tinha 90 anos e ela ainda exercia medicina, ela é pediatra. Então, gente, idade não significa nada. Idade é só algo que Deus determinou pra gente. O início e o fim de algo, da sua vida, não do que você vai fazer. É verdade. Entendeu? Porque assim, ninguém é jovem demais pra ser eficiente, ter caráter, ter disciplina e ser próspero. E ninguém é velho demais pra recomeçar. Exatamente. E aí eu terminei meu curso em 2019... De técnico de enfermagem. Prestei uma prova em janeiro de 2020. Que começou a pandemia. A pandemia nem tinha chego ainda aqui no Brasil, porque aqui foi fechado em março. Fiz a prova e de repente eu abri meu e-mail em março, na semana que fechou tudo. Abri o meu e-mail e tava lá, ó. Você começa dia 1º de abril. Gente, não é mentira. Há uma coisa que eu vou falar, gente. O diabo determinou 1º de abril como o dia dele, mas não é. É o dia do Senhor, porque foi o dia que o Senhor me abençoou. Foi o meu primeiro registro em carteira, dia 1º de abril de 2020. Anos? 40 anos, porque o meu deserto durou 40 anos. Então, o primeiro emprego registrado da minha mãe foi com 40 anos. Fiz 40 anos dia 8 de abril. Dia 1º de abril, e gente, eu fui trabalhar, minha mãe não sabia, porque eu tenho bronquite. Minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, você não vai trabalhar na pandemia. Peguei Covid, minha mãe não sabia. Escondi de todo mundo, né, porque medo, né, do povo achar que tinha pego também, né. Mas para honra e glória do Senhor, o Senhor me sustentou, Ele abriu as portas no tempo certo. Falei assim, meu Deus, por que não foi antes? Porque, gente, antes eu não tinha capacidade. Eu precisei passar por todo esse processo para Ele me ensinar muitas coisas que eu não sabia. Às vezes a sua bênção tá demorando, não é que tá demorando.
Você que tá apressado demais. Verdade. Tem muitas coisas que você precisa aprender para você dar valor na sua bênção. Tem pessoas que já nascem sabendo, gente. Tem outras que tem que passar pelo deserto para aprender. Alguém aqui é melhor do que o povo que caminhou no deserto 40 anos? Não, né? Tem muita gente que nem chegou em Canaã. Glória a Deus. Já chegou na Terra Prometida. A única coisa que falta pra mim agora é ser arrebatada. Não, é finalizar a faculdade. Em nome de Jesus. Ela fez o técnico, agora ela tá finalizando a faculdade pra ela ser diretora. Vamos profetizar. Diretora, não. Diretora de enfermagem. Enfermeira, né? Mas... Gestora, né? Porque diretora é de escola, né? Não, tem diretor de enfermagem, não tem? Não sei, gerente. Eu nunca vi a palavra diretor. Coordenador, gerente, supervisor. É? Só se ela estiver profetizando pra mim lá no Ministério da Saúde. Quem sabe? Ministério da Saúde. E é isso. E aí, você começou o trabalho lá, vamos só finalizar essa parte da enfermagem. Comecei lá em Santo André, trabalhei lá em Santo André por 2 anos e meio, né? Graças a Deus, gente, quando eu fui fazer meu estágio, eu falei assim, meu Deus, agora chegou a hora, né? Eu preciso saber pegar veia, porque assim, o carro-chefe do técnico de enfermagem é o quê? Veia. Punção venosa, gente. Porque eu morro de medo de agulha. Eu não quero picar a pessoa 10 vezes. Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas toda vez que eu vou funcionar, eu clamo o sangue de Jesus, porque é Ele que nos capacita, gente. É verdade. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir pra Deus sabedoria, entendimento. E até os médicos, gente, eles oram antes da cirurgia. Eles consagram o centro cirúrgico para que Deus esteja ali. Muitos deles eu vi. E eu vi médico orando em leito de paciente para soprar fôlego de vida. Então, a gente como evangelizadores, como divulgador da palavra de Deus, a gente não pode excluir Deus da nossa vida. Sim. E é em tudo. Eu peco. Eu falo assim, Deus, me perdoa, porque eu também tenho que pecar, né? Eu sou pecadora, né? Então, me perdoa. Mas eu só coloco Deus ali. Então, eu fiquei lá. E eu já tava esquecendo de falar minha promessa, gente. Como eu falei, não me conformo com o básico, não me conformo com o raso, não me conformo com o pouco, porque eu acho que Deus, a Bíblia diz que os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores que os nossos. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. E é exatamente isso. Uma vez eu chorando porque eu não me conformava de trabalhar só ali. Assim, gente, eu quero mais. Gente, eu prestei uma prova para ganhar R$1.400. Deus foi tão bom comigo que o Ministério do Trabalho entrou com uma liminar e fez a empresa arrumar o salário para R$2.400. E eu saí de lá ganhando R$2.700. E eu não me conformava com esse salário. E toda a prova que eu fazia, eu passava na prova, não passava na entrevista. Eu passava na prova, não passava na entrevista. Pô, você acerta 100% de uma prova, meu, você não passa na entrevista. Saco. Aí eu tava na Copa e eu falei assim pra minha colega, eu já tô com 42 anos. Eu não vou, se eu não arrumar emprego logo, eu nunca mais vou sair daqui, eu vou me aposentar aqui. Eu não quero isso pra mim. E aí eu fui dar banho num paciente que era uma suspeita de infarto. Olha como Deus faz. Deus usa onde você jamais imaginaria que alguém fosse usado. Ele olhou pra mim e ele falou assim, ei menina, deixa eu te falar uma coisa. Ainda me chamou de menina, olha, 42 anos. Ai, que ousadia. Ai, que glória. E ele falou assim pra mim assim, você tá dizendo que acabou? Não acabou. Olha. Isso aqui é só o começo. Você sabe o que é uma águia? Assim, é um pássaro. É um pássaro. Porque, gente, você vai dar banho numa pessoa, você tem que criar uma intimidade, né? Porque, querendo ou não, uma das barreiras que eu acho que eu tinha mais medo era a nudez, né? E você olhar para um paciente como se você estivesse olhando para um bebê, não é para qualquer um, né? Porque ali ele tá despido de tudo, né? E Deus ainda usar uma pessoa nua, né? Pra você ver como Deus faz. E aí ali eu fui dando banho nele e ele foi contando sobre as coisas que Deus tinha feito na vida dele, os milagres, as coisas da onde surgia. Deus mandava, igual o povo no deserto, mandava maná da onde nem sabia de que sairia, né? E ele falou assim pra mim, a águia,
ela é um pássaro, isso é verdade, falou. Mas ela voa alto e ela é solitária. Tem uma visão de longo alcance. E é assim que Deus quer que você seja. Uma águia. E aí, eu te vejo assentada, falou desse jeito, em mesa de pessoas importantes. E o seu lugar é o estudo. Você vai estudar. Você vai estudar. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Não tenha medo da solidão. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, sou comunicativa, graças a Deus, mas sou De poucos amigos. reservada, de poucos amigos. Quando eu gosto, quando eu não gosto, eu tento gostar, mas às vezes não consigo gostar, mas Deus vai dando graça. Mas eu tenho sim o dom da palavra, mas eu sou uma pessoa muito fechada, não é qualquer pessoa que eu consigo criar laços. Não é qualquer coisa, as pessoas não gostam de mim de cara, ou as pessoas me amam ou me odeiam. Ela só gera 2 sentimentos numa pessoa. Só Amor e ódio. Amor e ódio. Mas a Bíblia diz que não podemos ser morno, então pronto. Tá ótimo. Ou quente ou frio. Então, tô ali. E é essa palavra que eu guardei no meu coração. E quando foi um dia, eu fiz a prova no hospital que mora no meu coração, que é o Hospital do Coração, Dante Pazanese, que eu não posso deixar de falar, né? Porque essa semana fez 71 anos, eu acho. De existência, um hospital muito bom, que de bom nome foi mesmo. A primeira entrevista, gente, que eu passei, porque eu de Santo André eu não passei entrevista, não tinha entrevista, era tudo online, você nem precisou fazer entrevista, E rápido, né? Só Porque passar a tinha prova, pandemia. entregar os documentos e pronto. E lá eu passei entrevista e lá Deus me honrou, precisei sair porque eu tava trabalhando em 2, precisei escolher um, olha como Deus foi bom. Fiquei com mais... porque depois disso também você nunca mais ficou desempregada. Era um atrás do outro e sempre em 2 empregos. Gente, eu podia escolher. Porque daí depois eu comecei a orar. Eu orei e falei assim, Senhor, hoje eu tenho uma entrevista. Se for pra tua honra e a tua glória, o Senhor vai entrar na frente, o Senhor vai colocar as palavras certas, o Senhor vai abrir o coração, vai abrir os ouvidos e os olhos do entrevistador. E ele vai ver o melhor que o Senhor tem pra mim. E é justamente isso, não é o melhor de você, mas é o que Deus coloca em você. Porque nós somos instrumentos de Deus, canal de bênçãos de Deus para a vida de outras pessoas. E ali eu vi outra promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Porque uma das promessas que Deus fez para mim, que eu falaria para multidões, que eu levaria o nome dele para multidões. E às vezes você acha que você está falando para aquele monte de gente dentro da igreja. Não. É verdade. Ali eu pude orar por pessoas que precisavam receber. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como é difícil falar aquilo que Deus manda você falar. Ouvir a voz de Deus pra mim é super fácil. Agora, falar o que ele manda é difícil, eu sou desobediente. Ainda mais quando não é dentro da igreja, né? Fala, não vou falar, não tá doido. No meio do hospital mesmo, o pessoal tá com atestado de morte, como que eu vou falar isso? Senhor, o médico veio aqui e decretou a morte, só que eu decreto de vida. Tá doido? Porque eu saio daqui pro hospício, o povo vai pedir mãe de louca. E é assim mesmo, entendeu? Então, é isso, olha só, o tanto que você O que foi? passa... tanto que você passa... Gente, acho que eu falei tanto que eu tô rouca. O tanto que você faz, o processo que você passa pra você chegar em algo que parecia ser fácil. Mas se fosse fácil, não teria tanto valor. E outra, eu falando agora como mãe, pra vocês que têm os seus filhos, o que você quer deixar para os seus filhos? Que história você quer deixar para os seus filhos? Não importa se você é boa ou não. Ai, que lindo, gente. Meu genro é maravilhoso. Tá vendo? Deus me dá só o melhor. Deus me dá um genro lindo, uma filha linda, um filho maravilhoso, uma nora maravilhosa, né? Porque a minha nora também é muito boa. Então, e aí, se a gente não... Eu esqueci o que eu tava falando. A gente passa por um processo porque a gente precisa obter o melhor e dar o melhor. E aí os nossos filhos, eles precisam enxergar algo em nós que motive eles para ser melhor que a gente. A minha mãe, na simplicidade dela, mesmo ela sendo aquela pessoa
que não reclama, não é questão de conformada, porque se ela fosse conformada, ela não trabalhava para dar o melhor pra gente, nem tinha parado de trabalhar para que eu estudasse. Mas a minha avó, mesmo trabalhando em trabalho informal, se aposentou. Pagava tudo certinho. Mas ela, gente, ela nunca desistiu de dar o melhor para nós, mesmo que fosse pouco. E ela trabalhava o dia inteiro, ela chegava em casa, gente, e fazia comida, e lavava roupa, e limpava a casa. E ela não tinha preguiça, ela não tinha cansaço, ela não tinha doença. Isso foi pra mim também, sabe? E o meu pai também, porque era um homem correto, um homem que nunca teve o nome sujo, que nunca deveu ninguém, nunca teve ninguém na porta cobrando, sabe? Isso motiva a gente. Não pode dar mais, porque ele nem sabia também, porque tem coisas que... Como é que você vai ensinar algo que você não aprendeu? Na época dela, né? Na época dele, aquilo era o suficiente. E o pouco que eu vou passar para minha filha vai agregar mais, vai passar mais ainda para os filhos dela. E assim, eu tenho uma vida melhor que a minha mãe teve, a minha filha, glória a Deus, tem uma vida muito melhor do que a que eu tive, vai ter melhor ainda, porque essas são as promessas do Senhor, os filhos dela também, porque a Bíblia diz que as bênçãos são de geração em geração. É verdade. Então, vamos encerrar o episódio por aqui, né? Eu espero que esse episódio tenha sido bênção para sua vida. Eu fiquei muito feliz de poder trazer a minha mãe. Ela não é muito de redes sociais, mas eu queria muito contar a história dela, porque às vezes a gente se limita a algo que as pessoas falam pra gente, ou que o mundo estipula, né, pra gente, o que é o certo e o que é errado. Mas dizer que as bênçãos de Deus são sem limites, que Deus sempre tem o melhor para nós, independente da nossa idade. Então, independente da nossa idade, independente da nossa condição financeira, Deus sempre tem o melhor para nós. Então basta ter coragem, força de vontade e seguir em frente para você conseguir alcançar as promessas do Senhor para sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Depois eu posso trazer minha mãe de novo pra gente falar sobre outros assuntos, como maternidade, ou etc. Ou vários outros assuntos que ela é meio vergonhosa, mas você viu que depois ela desembesta e fala que fala, né? Você viu, né? Fala que não para mais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você gostou, deixa seu like, compartilha para mais pessoas poderem ter acesso à nossa comunidade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tu quer falar alguma coisinha para encerrar? Não. Então é isso, então. Um beijo pra vocês, tchau e até o próximo episódio, quarta-feira, toda quarta-feira, aqui no YouTube e no Spotify. Beijo, tchau!